Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Vamos nessa manhã meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, para que a palavra possa nos libertar. A palavra do Senhor diz em João 8,32: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é que Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus, o Cristo, é Filho do Deus vivo. Essa é a verdade. E uma vez liberto pelo Filho, verdadeiramente liberto. Quer dizer, quando você conhece a palavra e você é liberto pela palavra, você está sendo liberto pelo próprio Jesus Cristo. E você vai ser liberto verdadeiramente. Você não vai viver de aparência. Olha o que diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais que nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Testifica de mim quem? De Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. E no 44 diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais glórias que vêm do Deus único? A glória que vem do Deus único é o Filho dele, né? Então, os homens da época, como de hoje, eles aceitam glórias de homem, eles querem a glória do homem, né? Hoje, quantos que não querem alcançar o poder, né? Ser a evidência diante do mundo? Quantos não querem ser adorados pelo mundo? Homens que têm influência, têm poder, políticos, homens que às vezes têm um poder aquisitivo muito alto, que até nome em ruas ele tem, nomes em pontes, nome em estrada. Mas, irmãos, e para Deus? Jesus disse: eu não aceito glória que vem de homem. Ele não aceitava bajulação de homem. Ele era reconhecido por Deus. Né? Ele era reconhecido por Deus. Então nós temos que ser reconhecidos por Deus. Né? Eu não quero que homem bajule. Eu não quero que homem me elogie. Eu não quero que homem se agrade das minhas palavras. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Às vezes o homem não vai aceitar a palavra de Deus, a qual você explana. O homem não vai se agradar de você porque você anda no caminho do Senhor. Porque você obedece os mandamentos do Senhor. Porque você se converteu a Jesus e aquelas coisas passadas não fazem mais parte da sua vida. Aquela crença passada não faz mais parte da sua vida. Aquela fé errada que você tinha não faz mais parte da sua vida. E os homens vão deixar de te bajular, de te glorificar. Muitos vão cortar a amizade. Mas se você está sendo glorificado por Deus, se você está sendo reconhecido por Deus, glorifique a Deus por isso. Então, para nós interessa a glória que vem de Deus, e não a glória que vem de homem. Jesus falou assim: eu não aceito glória de homem. Eu não quero que vocês me bajulem. Eu não quero que vocês me coloquem em patamares. Eu não quero ter nome em ruas. Eu não quero ter nome em estradas. Eu não quero ser reconhecido por homem. Eu tenho que ser reconhecido por Deus. E mais vale agradar a Deus do que agradar a homem. Os apóstolos tiveram essas experiências. Não fale de Jesus. Não fale de Jesus. Vocês vão ter que se calar. O que eles responderam? O que vale mais? Eu agradar a Deus? Obedecer a Deus? Obedecer a homens? Muitos foram martirizados por causa de glorificar a Deus através do Filho dele, confessar Cristo diante dos homens. Mas eles não negaram a fé. E hoje, por muito pouco, nós estamos negando a fé. Né? Então vamos lá em Colossenses. Vamos lá em Colossenses capítulo 3. Que diz assim, versículo 1:
Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, olha só, Cristo está vivo, assentado à direita de Deus. E é essa fé que salva o mundo, que Cristo veio como homem, que ele foi crucificado pelos nossos pecados, que ele levou naquela cruz do madeiro toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade, toda a maldição, que ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a vida, venceu a morte e hoje está sentado à destra de Deus. Esta é a fé que salva o mundo. E aqui está apenas confirmando em Colossenses, ele está assentado à direita de Deus. E depois no 2 diz assim: pensai nas coisas que vêm lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então pensai nas coisas de Deus, como diz lá em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Buscai entrar no reino de Deus, é isso que quer dizer, a sua justiça, o seu Filho amado Jesus Cristo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que buscar as coisas do alto, você tem que buscar a justiça de Deus, e tudo vai ser acrescentado na sua vida aqui na terra. E porque nós morremos, olha só, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando você morre para o mundo, você passa pelas águas, você morreu para o mundo, seus pecados foram remidos, né? Perdoados, você foi crucificado junto com Cristo. Olha que maravilha, você foi crucificado junto com Cristo. Você, assim como Cristo foi para a cruz, você simbolicamente, você também foi crucificado junto com Cristo. É como se você tivesse naquela época e você tivesse sido crucificado junto com Cristo. Que crucificação é essa? Do seu eu. A crucificação da sua vontade, a crucificação da sua carne. Olha o que diz em Romanos 6,3. Ou, porventura, ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha a importância do batismo, olha a importância da fé em Cristo, olha a importância de você aceitar Jesus como seu Salvador e passar pelas águas. Vou ler outra vez. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Jesus foi batizado com a morte da cruz. E ali ele venceu a vida e venceu a morte. Ele venceu Satanás na cruz. E nós, quando aceitamos Jesus e somos batizados em Cristo Jesus, em nome de Cristo, somos batizados na sua morte. E no 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos em nós em novidade de vida. Olha no 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado, como escravos, porque quem morreu justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre eles. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Oh, glória, aleluias. Olha, irmãos, olha a importância do batismo e a seriedade que é você aceitar Jesus e passar pelas águas. Você foi crucificado com Cristo.
Você está fazendo parte da morte em Cristo na cruz. Por isso que quando você é batizado, você volta para trás e crucifica Cristo pela segunda vez para você próprio. E olha o que diz no 13, no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade ou maldade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oh, aleluia! Então, irmãos, olha o que Deus falou conosco nesse momento. Então, quando você aceitou Jesus, você passou pelas águas, seus pecados foram perdoados, você foi remido. O velho homem tem que morrer, tem que nascer nova criatura, porque você participou da crucificação de Cristo. É como se você estivesse lá na cruz, sendo crucificado com Ele, só que agora você está crucificando a sua carne, o seu eu, a tua vontade. E os cristãos hoje não estão tendo consciência disso. E tem mais, que diz aqui, em Colossenses 3:4, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. Então você morreu para o mundo, você nasceu para Deus, seu velho homem morreu, nasceu a nova criatura, você se santificou, que é o culto racional ao Senhor, santificação dos vossos corpos, você não se conformou com esse mundo, você está procurando se renovar no Espírito Santo. E você vai ser glorificado naquele dia. Você vai ser manifestado naquele dia em glória com Cristo. Aleluia. Então, irmãos, é muito mais sério do que nós imaginamos. Então, entenda, você foi para a cruz com Cristo, você morreu para o mundo, você nasceu para Deus. O velho homem não pode mais fazer parte da sua vida. As coisas carnais têm que morrer na sua vida. As coisas terrenas têm que morrer para a sua vida. Não importa o que os homens preguem. Não importa o que os homens preguem. Mas é uma necessidade. E depois diz assim aqui no versículo 5, que diz que é a característica da nossa vocação. Se você tem vocação para seguir a Cristo, essas coisas vão ter que morrer na sua vida. Vai ter que deixar de fazer parte da sua vida. Olha só. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, que é o desejo exagerado ao sexo, desejo maligno. Olha só, desejo maligno. A avareza, que é o amor ao dinheiro, que perante Deus é idolatria. E olha o que diz no 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre o homem. Vai lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Aquilo é a ira de Deus na vida do ser humano. E você vai entender porque está sendo mudado no mundo, está aumentando. Os homens estão mudando seu modo natural de ter relacionamento. As mulheres estão mudando seu modo natural de ter relacionamento. E está aumentando isso cada dia mais. E o mundo está querendo que você aceite isso. Mas o mundo não sabe que isso é a ira de Deus sobre o homem, sobre a mulher que desobedeceu a palavra dele, que saiu fora do caminho dele. Deus entrega o homem e a mulher à depravação moral. Também entrega a eles ao adultério, à prostituição, entrega a eles a todo tipo de derrota na vida, seja sentimental, familiar, física, financeira.
pela desobediência à palavra do Senhor. Porque hoje, quer nós queiramos ou não, o mundo, quem disser que o mundo é ruim é mentiroso. O mundo é bom para nós que somos carnais. A prostituição, o adultério é bom, ele satisfaz o ego da nossa vida. Ele satisfaz o ego da nossa carne, o desejo, a satisfação momentânea. Mas você morreu para Deus. Lá em 1 Coríntios 6,17, 6,17, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, 17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. No 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você se torna uma carne só com a pessoa que você coabitou. Você se torna uma carne só com a pessoa que você teve um relacionamento. E esse pecado é para dentro do corpo, ele não tem volta. Olha que diz em 1 Coríntios 6,9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E olha que diz no 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, alguns de nós fizemos todas essas coisas que estão no versículo 9. Mas nós fomos justificados através do quê? De Cristo Jesus, através do batismo. Nós morremos para a velha criatura e nascemos para Deus. Então, essas coisas não podem mais fazer parte da vida daquele que tem uma promessa de uma vida eterna. Aqueles que dizem que tem Cristo Jesus, essas coisas não podem fazer parte da vida dele, principalmente a imoralidade. E olha que diz no 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, você pode fazer? Pode. É livre-arbítrio, é lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Olha que diz no versículo 5 de Colossenses 3: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Então, quer dizer, no passado, antes de conhecer o caminho do Senhor, nós vivíamos dessa forma. Tudo isso nós fazíamos na nossa vida, né? Agora, porém, que diz no versículo 8, então quer dizer, a partir de agora que você aceitou Jesus como seu único Salvador, despojai-vos, ou seja, largue tudo isso, né? Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. A maledicência é você amaldiçoar a vida das pessoas. Linguagem obscena, aquelas palavras que torpes, que são palavrões, palavra chocarrice, que é palavra duplo sentido, né? Linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, quer dizer, se você realmente nasceu de novo, você se despiu, você tirou tudo isso da sua vida. O velho homem morreu. E você tem que nascer de novo. Lá em João 3,5 fala: aquele que não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus. Você tem que se passar pelas águas, porque você tem que morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus, né? E tem que nascer do Espírito. O Espírito não anda com a carne. Olha que coisa. O Espírito
não anda com a carne. Vamos lá em Gálatas 5:16, né? Que fala sobre isso. Cujo título é Em relação à carne e ao espírito. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfaça a vontade da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é igual água e óleo, se você colocar não mistura, ele se separa. Um luta contra o outro. Olha no 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, o nosso querer quer fazer o desejo da carne. Mas o Espírito Santo luta, ele nos alerta que é errado. Então, quando você nasce para Deus, o Espírito Santo tem que ser a prioridade na sua vida. O Espírito Santo não pode ser rejeitado. A vontade da sua carne não pode prevalecer. Tem que prevalecer a vontade do Espírito Santo. Ele já te convenceu que Cristo é o Filho de Deus, agora está te convencendo do que te afasta de Deus. E olha que diz no 18: Pois vós, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quer dizer, se você anda no caminho se o Espírito Santo te convenceu do pecado, você não vai descumprir nenhum dos 10 mandamentos. Pode ter certeza. Você não vai descumprir. Então você não vai estar mais debaixo da lei, você vai estar debaixo da graça. Você vai estar debaixo da mão poderosa de Cristo e do Espírito Santo. Com certeza, se o Espírito Santo está orientando sua vida, está direcionando, você só vai fazer o que agrada ao Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, né? Brigas, né? Dissensões, brigas, divisão, e facções é a mesma, facção é quando a pessoa monta grupos, né? Grupos com ideal, grupos para derrubar pessoas, grupos políticos, grupos dentro da igreja. Você faz grupinhos porque você não concorda com determinadas coisas, você quer um cargo, você quer algo para você pessoal. Então são facções. Invejas, bebedices, glutonaria, aquela pessoa que come demais, que não tem domínio. Isso é glutonarias. Até isso não faz parte do Espírito do Senhor. Até isso é obra da carne e vai tirar você do reino de Deus, né? Porque olha que diz depois: e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro. Paulo está falando assim, eu estou falando para você, eu estou declarando que se você tiver desse jeito, como já outrora vos preveni, quer dizer, Paulo tinha falado para o povo de Gálatas antes, ele já tinha avisado antes, e hoje ele estava declarando, estava confirmando que a obra da carne não vai entrar no reino de Deus. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só. E essa é a árvore ruim. E a árvore ruim também tem um fruto que Deus está procurando na árvore boa. Além do fruto do Espírito, é o fruto do arrependimento e não está achando. Então, quem está dentro da árvore ruim, que são essas coisas que fala aqui em Gálatas 5:16 até o 21, ou então em 1 Coríntios 6:9, ou 6:18, né? Ou então lá em Apocalipse, capítulo 21, que aqui fala dos incrédulos também, né? Aqueles que não creem no nome de Cristo, né? Quando fala os assassinos, a Bíblia diz também que aquele que odeia seu irmão sem motivo é assassino. Olha só como que é difícil você
praticar tudo, mas não impossível. É difícil, mas não impossível. Se você odeia seu irmão sem motivo, você é assassino. Olha só. O que está em Deuteronômio 18, 10. Se você estiver dentro desse grupo, irmãos, infelizmente, não entrarão no reino de Deus. E também para vocês meditarem sobre a vida entre homem e mulher, leia Levítico, capítulo 17, 18, 19. Os que estão dentro dos seus relacionamentos entre homem e mulher, praticando aquelas coisas, não entrarão no reino de Deus. É abominável diante do Senhor. É abominável. Eu não vou falar, ler aquilo lá, porque vai ficar muito longo, mas leia aquilo lá. E depois diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quer dizer, nós abandonamos, nós tiramos aquilo da nossa vida, que o nosso velho homem praticava aquilo. Hoje ele não pode mais, o novo homem não pratica isso, que está em Cristo Jesus. E a hora que diz, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O conhecimento de Cristo, segundo aquele que nos criou. Quem que nos criou? O próprio Deus. O próprio Deus. No versículo 11 diz assim, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou cita ou escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Então quer dizer assim, que Cristo, quando ele falece, não existe nacionalidade. Não importa a nacionalidade que você é. Não importa se você é livre, ou seja, se você já conheceu Cristo, ou se você não conheceu Cristo, né? Porque Cristo é tudo e em todos. Ele é tudo e em todos. Para todos aqueles que creem, Cristo é o Filho de Deus. Aquele que crê, Cristo é o Filho de Deus. E tem que ser confessado com a boca. E temos que crer no coração, né? No 12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e longanimidade, paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro. Olha só, a Bíblia diz assim, a paz que eu vos dou, João capítulo 14, versículo 27, a paz que eu vos dou não é a que o mundo vos dá. E sabe que paz é essa, irmãos? É a paz quando você tem certeza que Cristo é o seu Senhor, é na tempestade, é nos vendavais, é no mar agitado. Então, quando você está com sua casa na rocha, que você crê que Cristo é Cristo, você não vai se abalar. Você tem uma paz que transcende todo o entendimento humano. Olha que diz aqui em Filipenses capítulo 4, 5. A paz com o próprio eu. Quer dizer, eu tenho uma paz comigo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação. Você é uma pessoa com domínio próprio. Você é uma pessoa com mansidão, moderação. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Quando o Senhor está perto de você, você tem o fruto do Espírito. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições quer dizer, tudo que você precisa, Deus precisa estar ciente.
Mas como que você vai deixar Deus ciente daquilo que você precisa? Pelas orações e pela súplica e com ações de graça. Então, você tem que orar, você tem que suplicar e você tem que dar ações de graças a Jesus, o Cristo, que é o Filho do Deus vivo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Cristo Jesus, glória a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Às vezes eu fico analisando Marcos 5 e Atos 28. Marcos 5, Jesus estava no barco, pediu para que levasse ele para o outro lado. Veio a tempestade, veio os vendavais, veio as ondas e eles se apavoraram. Eles estavam sem paz dentro deles e Cristo estava com eles. Mas por que eles ainda não tinham a paz de Cristo? Porque eles tinham Cristo, que é o noivo, que é o próprio Deus. E eles confiavam totalmente em Cristo, mas eles mesmos não tinham confiança neles. Paulo foi diferente. Paulo foi levado a Roma através de uma embarcação como presidiário. Deus revelou para ele que aquela viagem seria de turbulência, que o navio ia afundar, mas nenhum ia se perder que estava com eles. Havia 276 pessoas naquele navio. O barco encalhou, rachou a proa e o barco afundou, mas Paulo tinha paz dentro dele. Paulo creu 100%. Paulo sabia que ninguém ia se perder, porque ele tinha a paz de Cristo dentro dele. Ele confiava que se Cristo falou que ia acontecer aquilo, realmente Deus ia dar livramento para todos. E assim é conosco. Se você está com a paz de Cristo no seu coração, se você está realmente confiante que Cristo é seu Salvador, que Ele vai dar o livramento, tire a ansiedade do coração, tire esse temor do coração. Ou vocês vão estar que nem os apóstolos, com medo, temeroso, porque a tempestade veio, a vendaval veio, as ondas se levantaram. Paulo foi ao contrário, aquele barco que estava os apóstolos não afundou, Paulo, o barco afundou. E eles foram para uma ilha. Paulo foi picado por uma víbora. E nada aconteceu. Quando você sair dessa situação que você está, sem ser abalado, sem ser prejudicado, olha o que diz a palavra do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego saiu da fornalha sem queimar um único fio de cabelo. Ou então Daniel saiu da cova dos leões. Quantos livramentos Deus deu para os apóstolos. Você está glorificando o nome do Deus que você serve. Você está glorificando o nome desse Deus que diz que 10.000 cairão à sua esquerda e outros à sua direita, você não será atingido. Mas tem uma condição, você tem que ter temor ao Senhor, porque diz assim: aquele que teme a Deus, o Senhor dará ordem a seus anjos, nenhum mal lhe acontecerá. Sabe o que é temor a Deus, irmãos? É praticar os mandamentos de Deus na sua vida. É ser grato a Deus, como? Praticando. Quem ama, pratica a minha palavra. João 14, 21. Quem ama, pratica a minha palavra. Quem não me ama, não pratica a minha palavra. É assim que você demonstra o amor seu para com Jesus, praticando a palavra de Jesus. Então, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ninguém entende a paz que determinadas pessoas que têm Cristo têm na tribulação, na turbulência. Eles têm uma paz dentro dele, eles têm a certeza da vitória. Então é essa paz que é nosso árbitro, que nos julga diante de Deus, se você realmente está com a casa na rocha ou se você está com a casa construída na areia. E depois diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. O nome de Jesus Cristo é tão poderoso, irmãos, que você não consegue falar: em nome de Jesus Cristo eu vou fazer isso, em nome de Jesus Cristo eu vou fazer aquilo, em nome de Jesus Cristo eu vou orar, em nome de Jesus Cristo eu vou dar minha paz para o meu irmão. Não, nós falamos em paz de Deus, só confessamos Deus. Mas aqui está falando que tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Olha só,
E olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 15 até o 22. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ou seja, quando alguém fizer o mal a uma pessoa e ela vir ter um conselho com você, incentive ela a devolver o bem. A Bíblia diz em Mateus 5, diz assim, que os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Olha só, Mateus capítulo 5, vamos aqui. Olha o que diz no 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha o que diz no 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E diz também no 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, olha o que diz aqui, evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. No versículo 16, regozijai-vos sempre. Alegre-se, né? Alegre-se sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, agradeça tudo que você tem, que você está passando. Mesmo você está numa situação difícil, agradeça a Deus. Né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você está passando o que você está passando, é a vontade de Deus. Se nós estamos passando por a pandemia, é a vontade de Deus. Se você receber uma oração e você for curado, é a vontade de Deus. Se você recebeu uma bênção muito grande e estabilizou a sua vida, é a vontade de Deus. Se você está passando por uma tribulação sentimental, é a vontade de Deus. E se você está passando por uma tribulação familiar, é a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus para que você se achegue a Ele, para que você use esse nome poderoso, Jesus Cristo. Tudo que vós fizerdes, seja em nome do Senhor Jesus. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, e abstende-vos de toda forma do mal. Então, nós temos que se afastar de tudo que é coisa que nos diz que nos é mal, que sai fora do caminho do Senhor, que não faz parte da vida do Senhor. Amém? Então, é essa palavra que Deus deixou no meu coração hoje. E olha só, aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que você não se prostitua. A vontade de Deus é que você não adultere. Porque aqui está dizendo santificação. A vontade de Deus é que você se separe dessas coisas. No 4, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O próprio corpo, Deus não está falando da sua vida no trabalho, é o corpo. Para você não deixar ser contaminado pelo adultério, pela prostituição. E aqui está fazendo claro, é prostituição. E que você saiba usar o seu corpo em santificação e honra. Separação e honra. Honra a Deus. E não com desejo de lascívia, desejo exagerado de sexo, como gentis, que não conhece a Deus. Quem tem a lascívia não conhece a Deus. Quem pratica a prostituição não conhece a Deus. Mas eu estou na igreja, sou batizado, eu prego. Você não conhece a Deus. E o que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. Ninguém ofenda, nem roube seu irmão. Não engane seu irmão. Porque o Senhor
contra todas essas coisas, como antes vos avisei e testificamos claramente, é vingador. Então, todo aquele que engana o seu irmão, todo aquele que defrauda, que tira o que é do seu irmão, mexe naquilo que não é dele. Você que às vezes até tem empregados, você rouba o salário, você é injusto. Deus é vingador. E Deus vai cobrar de você, e a mão dele é muito pesada. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Deus não nos chamou para que nosso corpo fosse impuro. Ele chamou nós para que nós santifiquemos, separemos o nosso corpo, para que nós honremos o nome dele e do Filho dele. Versículo 8. Destarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então aqui está a resposta para tudo que nós falamos até agora. Quem rejeita a palavra de Deus, que é a Bíblia, quem rejeita essa santificação que está na palavra do Senhor, que é você se afastar de tudo que está em 1 Coríntios 6,9, 1 Coríntios 6,17 e 18, Deuteronômio 18:10, que está em Apocalipse 27:8, 21:8, né? 27 não, 21:8. Você não está rejeitando a homem, e sim a Deus. Então você, irmão, não julgueis para não ser julgado. Irmão, porque eu não aceito a palavra de Deus. Você não aceita a palavra de Deus? Você está rejeitando o próprio Deus. Quem está te julgando? É eu? Não, é a palavra de Deus. Porque o que eu estou falando para você, eu estou lendo na palavra de Deus. Então, essa é a revelação verdadeira. Deus está revelando para você. Não está falando assim, Deus mandou te dar. Deus mostrou. Não, Deus está mostrando para você através da palavra dele. É a revelação dele. As coisas que você tem que tirar da sua vida para você estar no reino de Deus. Para você estar na presença de Deus. Para que um dia você entre no reino de Deus. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas a porta do mundo é larga. Então, hoje você tem livre-arbítrio. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, irmãos, espero que essa palavra tenha falado forte nos seus corações. E olha o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmãos, se você quer entrar no reino do Senhor, ouça e entenda essa palavra. Amém? Então vamos fazer a oração para o dia, né? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou entrando na Tua presença, Senhor, para agradecer por essa manhã, para agradecer por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus abra a mente daqueles que vão ouvir essa mensagem, que não seja, meu Pai, a mensagem do meu coração, mas do seu coração para o Teu povo. Que seja uma mensagem que venha libertar, Senhor, que venha curar, que venha santificar, que venha, Senhor, fazer com que o coração de pedra seja quebrado e dê um coração de carne. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor venha, Senhor, ter misericórdia e compaixão do Teu povo. Venha ter misericórdia e compaixão da humanidade. Separa, Senhor, todos aqueles que ainda têm um propósito na vida de salvação. O Senhor disse na Tua palavra, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que te escolhi. E se assim não fosse, eu já teria dito. E diz também que o Senhor não quer nos chamar de servo, o Senhor quer nos chamar de amigo, porque o servo só faz o que o Senhor manda, mas o amigo, o Senhor revela, o Senhor ensina as coisas ocultas, tudo que o Pai ensinou ao Senhor, o Senhor quer ensinar aquele que tem intimidade para contigo. Meu Deus, a palavra do Senhor foi
falada, foi pregada dentro da revelação de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, que é a tua palavra. Nós não falamos nada, Senhor, que fosse de nós mesmos, mas tudo de acordo com o oráculo do Senhor. Meu Deus, que as pessoas ao ouvirem, elas sejam libertas, que elas ouvirem, Satanás, Senhor, destape os ouvidos delas, para que elas possam ouvir e que elas possam entender com o coração, que elas rasguem o véu, Senhor, dos olhos, para que elas possam enxergar, como diz a tua palavra. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, o véu nos é rasgado. Então, Senhor, que o Senhor venha nesta manhã, Senhor. Venha, meu Pai, fazer o milagre. Mas eu peço o milagre, Senhor, do nascimento do novo homem. Faça com que a velha criatura morra nesta manhã. Se a pessoa ainda não se libertou do velho homem, que ela venha ser liberta. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha curar a alma, o espírito, venha purificar a mente e o coração, para que eles possam ser o edifício vivo que caminha nessa terra, para que eles possam ser o teu tabernáculo, Senhor, que eles possam, Senhor, meu Deus, ser o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus, que as pessoas possam ver o Senhor e ele não precisar se glorificar ele próprio, mas que a glória venha de Deus e não venha do homem, que as pessoas possam enxergar uma luz, possam enxergar a diferença, a pessoa possa enxergar o fruto do Espírito no teu servo, na tua serva, que elas possam, meu Deus, ser chamadas de filhas, que elas possam ser chamadas de filhas, porque o Senhor está dando a intimidade para com elas, que o Senhor venha, Senhor, venha esquadrinhar os seus corações e venha sondar a sua mente, porque o Senhor disse que tem certos tipos de dom que o Senhor só dá para aqueles que é puro de coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço, visite, meu Pai, o familiar, a família dessa pessoa que está ouvindo, a parentela, Senhor, os familiares, Senhor, visita todos aqueles, meu Deus, que estão ao redor dessa pessoa, que eles possam, Senhor, falar da tua palavra no poder, na autoridade do Espírito Santo, porque o Senhor diz que quando o Espírito Santo nos convence do pecado, então o véu é rasgado. Então quer dizer que se nós falarmos através do Espírito Santo, a pessoa vai receber a palavra e vai ser liberta. Mas se nós falarmos de nós mesmos, Senhor, nada vai acontecer. Então, meu Deus, nesta manhã, eu peço que o Senhor derrame do teu Espírito sobre essa família, que o Senhor derrame do teu Espírito sobre esse lar, que o Senhor derrame do teu Espírito, Senhor, sobre o teu servo, que a janela do céu se abra, Senhor, e que caia uma chuva de bênção, que eles possam neste momento, Senhor, receber e sentir o derramamento do teu Espírito, o teu abraçar, venha sentir a tua misericórdia e compaixão para a vida dessa pessoa, que o Senhor venha derramar do teu compaixão e misericórdia para o mundo, para a terra, Senhor, para todos os países, Senhor, que o Senhor venha nesta manhã, Senhor, fazer com que, meu Pai, as autoridades terrenas, as nossas autoridades, Senhor, venha dar sabedoria para lidar, Senhor, com as situações, para que tenha as melhores soluções. Nós, meu Deus, não podemos confiar no homem, nós temos que confiar em Ti. Tua palavra diz, maldito o homem que confia no homem. O nosso socorro, Senhor, vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aquele que não dormita, aquele que não dorme, que não cochila, todo é de acordo com a Tua vontade. Eu creio, Senhor, que as nossas tribulações, quando nós temos um governante perverso, é porque o Senhor o colocou ali, um governante perverso, apesar das pessoas não quererem crer, Senhor, que o Senhor é um Deus de ira, o Senhor é um Deus fogo consumidor, mas o Senhor é um Deus amor também. Nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor é amor, a ponto de dar o seu Filho unigênito para que morresse pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, o Senhor também é um fogo de ira, o Senhor é um fogo consumidor, que o Senhor pune o ser humano pela desobediência, porque em Hebreus capítulo 10, 31 diz, terrível coisa é cair na mão do Senhor, terrível coisa é cair na mão do Senhor. O Senhor nos resgata da mão de Satanás, mas da tua mão, Senhor, quem que vai nos resgatar? Quem que vai nos livrar?
Não, Senhor, nós precisamos, Senhor, da tua ajuda nesta manhã. Nós precisamos sentir o teu perdão. Nós precisamos sentir a tua misericórdia. Nós precisamos que o Senhor venha nesta manhã estender a tua destra para nos socorrer e nos ajudar. Não nos deixe, Senhor, desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós possamos caminhar em direção a Cristo Jesus. Que esse dia, Senhor, o Senhor acampe teus anjos ao redor dos teus servos. Todos aqueles que ouvirem essa mensagem, todos aqueles que ouvirem essa palavra, que os anjos do Senhor já estejam preparados para a batalha, que o Espírito Santo paire sobre esse lar, meu Deus, que o Senhor venha libertar essas pessoas, se elas tiverem uma fé contrária à tua palavra, Senhor, liberte elas, rasgue o véu dos olhos, Senhor. Dê entendimento, meu Deus, para o coração, para que elas possam entender, Senhor, a tua palavra, para que elas possam, Senhor, realmente serem libertas, e que elas possam ser libertas para o Filho, para serem verdadeiramente libertos. Senhor, eu peço que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, que nosso clamor esteja chegando como incenso suave para as tuas narinas, meu Deus, que nosso clamor esteja chegando a ponto de quebrantar o coração do Deus Pai, do Deus Filho. Que o Senhor possa, Senhor, nesta madrugada, que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa perdoar todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as fraquezas nossas, Senhor, porque nós somos pecadores, todos os nossos pecados, se nós fizermos algo, meu Pai, fizermos ou ainda vamos fazer que venha entristecer o teu Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, relevar, que o Senhor não venha levar em conta, mas que o Senhor venha nos dar, Senhor, discernimento, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, sabedoria, para que nós possamos agradar ao Deus Pai, ao Deus Filho, que o Senhor possa nos lavar e nos purificar com o sangue santo, meu Pai, que foi derramado naquela cruz, meu Deus, porque o Senhor levou ali o Jesus levou ali toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento. O Senhor levou ali toda a maldição lançada. Então que o Senhor venha libertar essa família, que o Senhor venha libertar os filhos, a esposa, que o Senhor venha libertar o esposo, Senhor, que o Senhor venha libertar a parentela, sogro, sogra, cunhados, primos, sobrinhos, netos, Senhor, que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha libertá-los da bebedice, da prostituição, do adultério, dos vícios da droga, do vício da rebeldia, Senhor, contra seus pais, que o Senhor venha libertá-los do vício da bebida, Senhor, que o Senhor venha libertá-los, Senhor, de toda a fé contrária ao qual nos afasta de Ti. Vai ao encontro, Senhor, e resgate, porque não, o Senhor disse, não foi nós que te escolhemos, mas foi vós que nos escolheste, e se não fosse assim, o Senhor já teria dito. Então, Senhor, nós estamos com uma fé firme, alicerçada em Cristo Jesus, e nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer algo de tremendo, algo grandioso na vida daqueles que creem no Senhor e praticam a sua palavra. Meu Deus, temor ao Senhor significa praticar a palavra, ter zelo pela palavra. É isso que o Senhor está querendo, piedoso. Quando o Senhor diz que o povo é piedoso, é porque eles têm zelo à tua palavra. Então, Senhor, nos ensine a nós caminharmos, nos dê a direção, ajude-nos, Senhor, não nos deixe escorregar, assim como Pedro, quando estava andando em cima da água, Senhor, do mar. Meu Deus, veio o vendaval, veio a tempestade, ele temeu e afundou, e ele pediu socorro. Jesus estendeu a tua destra e o puxou para cima e disse: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Senhor, o Senhor está falando nesse momento, porque tu está duvidando se eu sou Deus? Ô homem de pequena fé, porque sois tão tímido assim, a ponto de não enxergar o livramento, a ponto de não enxergar o milagre, a ponto de não enxergar a cura, a ponto de não enxergar o meu agir da Cantiolamanai, a sua vida, do meu agir na tua vida. Você tem passado, eu sei que você está no deserto, eu sei que você tem passado dificuldade, mas nada tem te faltado. Sabe por quê? Porque eu estou na sua vida, eu tenho te segurado com a minha destra. Oh Espírito Santo, aleluia, 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 glórias, glórias, glórias a ti. Oh Senhor, visite o teu povo de Israel, visite a cidade santa, Senhor, que é o termômetro do mundo. Visite, Senhor, todas as autoridades terrenas, visite, meu Pai, todos os hospitais, asilos, presídios, Senhor, visite os moradores de rua, visita, Senhor,
todos aqueles, meu Pai, que estão desamparados, aqueles, meu Pai, que estão na tua casa clamando. Tem pessoas que nesse momento, Senhor, devem estar nos montes, devem estar chorando, meu Pai, pedindo uma ajuda, pedindo socorro presente. Envia o teu socorro, envia os teus recursos para essa pessoa. Eles não têm abandonado a fé, eles não têm negado a fé, Senhor. Então, Senhor, honre a fé dessa pessoa, assim como o Senhor levou, meu Deus, Elias, assim como o Senhor socorreu a viúva, assim como o Senhor curou Naamã, entre tantos outros, Senhor. O Senhor sempre escolhe um para que o Senhor faça o seu milagre. Então, meu Deus, faça aquilo que lhe aprouver nesta manhã, meu Pai. Faça aquilo, meu Pai, que é da tua vontade, e eu creio que é da tua vontade que o Senhor salve, que o Senhor liberte. Senhor, é da tua vontade, Senhor, que haja um novo nascimento, que o velha criatura morra e nasça uma nova criatura em Cristo Jesus. É da tua vontade, Senhor, que o homem santifique teu corpo, que nós possamos ser a igreja viva que caminha nessa terra, e tudo é para a honra e glória do teu santo nome. A maior revelação que tem, Senhor, a maior profecia é: Cristo é teu Filho, Ele morreu na cruz e Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a maior profecia, e que Ele vai retornar para buscar a tua igreja. Essa é a maior profecia. Não importa o que os estudiosos dizem, teólogos, doutorados, não. Nós temos que ter a revelação do Espírito Santo, nós temos que ter a revelação da palavra, e tudo que foi dito hoje, Senhor, foi dentro da revelação da palavra, foi dentro das escrituras, Senhor. Então, meu Deus, eu não temo, meu Pai, eu não temo o que as pessoas vão pensar, eu não temo, Senhor, o julgamento do homem, não, Senhor, porque eu creio que é da tua vontade que nós preguemos a verdade para que haja libertação e cura. Então, Senhor, desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor dê um excelente dia, Senhor, que o Senhor dê a paz que só o Senhor pode dar para essa pessoa, que o Senhor tire toda tribulação de sua mente, todo desespero, toda angústia, toda mágoa, toda ira, Senhor, todo desejo e lascívia, todo orgulho e toda soberba, toda vaidade, arranca, Senhor, desse coração, em nome de Jesus. Quebra o coração de pedra, dê um coração de carne, para que seu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? A palavra que nós tínhamos hoje é essa palavra, amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês.